Olá, meus amigos EFMers. Para quem não sabe, eu sou o Tony Hawk e eu tô aqui para mostrar para vocês uma videoaula muito interessante. Porque as pessoas sempre me perguntam: "Pô, Tony, como é que eu faço para baixar os torrents automaticamente no Mac?" Porque no Windows a gente tem o torrent, tem plugin para o Deluge, tem plugin para o que você quiser. Mas no Mac eu só sou obrigado a usar o torrent para poder baixar meus feeds. E se eu usar o Transmission? Porque na verdade o Transmission ele é um cliente muito mais bonito, muito mais versátil para o Mac do que o torrent, né? E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês a usar uma ferramenta chamada Automatic. É isso mesmo, Automatic. Ela vai baixar os torrents para a gente de maneira automática, baseado nas configurações que a gente fizer nos nossos feeds. Não é nada muito complicado. Eu vou postar depois para vocês no tópico o link de download e tudo mais. É uma ferramentinha paga, mas você encontra ela de maneira bem fácil aí para baixar nos sites da internet, certo? Então, primeiramente a gente vai entrar no Automatic, vou mostrar para vocês como é que é a aparência, certo? Ó, ele fica aqui no nosso painel de preferências, tá vendo? Não é nada muito complicado, ele é essa rodinha aqui pegando fogo, certo? Se eu clicar aqui, ele vai me trazer essa janela. Essa primeira janela, aqui a gente configura a pasta que a gente quer que baixe os nossos torrents. Por exemplo, se eu quiser que baixe os torrents dos feeds a cada 15 minutos, eu configuro aqui, tá? Eu vou deixar 15 minutos que é melhor. Aqui eu não vou deixar na minha pasta de downloads, porque já está uma regra criada no meu Transmission para adicionar os torrents automaticamente daqui. Então eu vou colocar nessa pasta teste que eu acabei de criar aqui no meu desktop, tá? Só para vocês verem que a coisa realmente funciona. E esse aqui, After Downloading, se eu quiser eu posso, por exemplo, executar algum script depois que terminar de baixar o torrent, para mover para algum lugar, ou passar algum parâmetro para alguma coisa, ou enviar automaticamente para o nosso FTP. Mas não é esse o intuito dessa videoaula. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, de maneira bem simples, tá? Mas o nosso foco principal vai ser aqui, ó, nessa aba aqui, ó, chamada Subscriptions. Isso mesmo, são todos os feeds que a gente adicionou, tá? Para a gente adicionar um feed, a gente clica aqui nesse botãozinho mais, bem no cantinho esquerdo, certo? Se eu clicar aqui no mais, ele vai me dar três opções. Uma Custom, que vai ser sempre os feeds que a gente vai fazer, que são feeds customizados, certo? Dos trackers. Aqui, TV Show. Se você quiser que ele baixe automaticamente a série, só que ele vai baixar de trackers públicos, né? Que não é o nosso foco. E aqui, YouTube. Por exemplo, se eu quiser que quando um vídeo seja lançado em algum canal lá, e eu quero que esse vídeo seja baixado automaticamente, eu também consigo criar essas regras. Mas o nosso foco mesmo vai ser no Custom, certo? Agora eu vou precisar adicionar um feed para ele, certo? Eu não vou colocar nenhum feed privado de nenhum tracker que eu uso para não expor informações da minha conta, né? Então eu vou usar o PirateBay mesmo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Vou só fechar essas abas aqui que eu odeio essas drogas. Aí aqui, ó, entrei no PirateBay. Só para vocês verem como é bem simples, aqui no final da página tem um botãozinho aqui do feed, tá vendo? Esse botãozinho laranja com essas duas listras. Então, eu vou clicar nele e vou escolher a categoria que eu quero, certo? Tem vídeo, filmes e tudo mais, eu quero filmes. Eu vou clicar aqui, ó, em Movies, certo? Você vai falar, pô, não consigo abrir essa parada. Então, mas fiquem tranquilos, que o nosso programinha, ele vai conseguir ler essas informações. A gente vai copiar aqui, ó, esse endereço. Vai voltar aqui no Automatic, certo? Insert, a gente vai colar. Essa janela aparece, tá, gente? Porque eu tenho um firewall no meu Mac. Então toda vez que ele tenta fazer alguma conexão para algum site ou qualquer ferramenta para um site que não está na minha Hello List, ele me aparece aqui, tá? Eu vou habilitar, mas para vocês não vai aparecer nada disso. A menos que vocês utilizam o Little Snitch, certo? Eu vou clicar aqui em Load Preview, que ele vai me mostrar aqui, ó, a previsualização de todos os trackers, de todos os torrents que ele encontrou, certo? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar um nomezinho para ficar bonitinho. Tá, vou colocar aqui Movies, certo?
Agora vem a parte mais interessante dessa brincadeira. Porque aqui, ó, tá vendo essa opção aqui? Todos, se eu deixar todos, ele vai baixar somente se todas essas regras aqui, ó, no caso aqui, any item, for verdadeira. Só que como a gente quer criar regras customizadas, a gente vai marcar aqui any, certo? Que qualquer uma delas, se for verdadeira, ele vai baixar o nosso torrent. Então, a gente vai colocar aqui, ó, title, por exemplo, certo? Que é o título. Aqui a gente vai marcar sempre contains, ou seja, qualquer título que contiver aquela palavra, ele vai baixar o torrent para a pasta customizada que a gente definiu, certo? Então aqui eu vou definir um filme qualquer, certo? Eu quero que ele baixe o Capitão América. Tudo que ele encontrar com o Capitão América, ele vai baixar, certo? E se eu quiser criar um outro filtro, certo? Também venho de novo, crio no mais aqui, ó, tá vendo esse botãozinho mais? Ele vai criar um novo filtro pra gente. Vou criar no mais. E aqui eu vou marcar de novo o title, que é o título que importa pra gente. E sempre contains, que é aquilo que contém. Então agora eu não quero mais Capitão América. Eu quero que ele baixe o Hobbit pra mim. Ele vai baixar o Hobbit pra mim. E agora se eu quiser adicionar um outro filme. Suponhamos que agora eu quero que ele baixe pra mim o Hulk. Então eu vou definir o Hulk aqui. Aqui embaixo tem algumas opções, certo? Esse Search Linked Page for File with these extensions, ele está dizendo que é para você buscar por extensões de arquivo no link dos feeds. Só que como nossos feeds são torrents, a gente não precisa marcar essa opção, tá? E essa segunda opção aqui, Download Every Episode Once, ela diz para você baixar somente uma vez cada episódio, onde o Automatic ele guarda em registro todos os episódios que foram baixados para você não baixar duas vezes o mesmo episódio, certo? Isso aqui para quem está baixando séries de TV seria interessante marcar, mas como a gente está baixando vídeo, eu acho que não é tão interessante. Mas se vocês quiserem ter uma vez só, então vocês podem marcar sem medo, tá? Eu vou clicar aqui em Add e agora automaticamente, quando algum filme for encontrado no Pirate Bay, ele vai mostrar aqui pra mim o filme que foi. Se for uma série, vai mostrar o episódio, a data e a hora. Certo? E ainda tem uma outra configuração. Para vocês que usam Transmission, se vocês querem que os torrents sejam adicionados automaticamente, a gente precisa fazer uma pequena configuraçãozinha nele. Certo? Eu vou abrir aqui o Transmission. Tá, esses aqui são os meus torrents que eu estou baixando. Aqui ó, vocês veem em Preference, certo? Aqui em General, em Transfer, tem aqui ó, um Watch for Torrents Files in, certo? Ou seja, procure por arquivos torrents em alguma pasta. Então aqui você vai marcar o outros e vai definir aquela pasta lá que a gente marcou, o teste. Então todos os torrents que o Automatic pegar e jogar naquela pasta, automaticamente ele vai ser adicionado no meu client torrent. Então, vai ficar tudo de maneira automatizada pra gente, tá? Eu só vou voltar aqui pra minha pasta padrão, porque eu sou um cara muito organizado. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó, eu tenho uns grupos aqui, baseado em critérios. Por exemplo, aqui, ó, filmes, ó. Todos os torrents que forem adicionados lá desses sites, eles vão ter uma label chamada filmes, vão para uma pasta chamada filmes. Depois eu vou mostrar para vocês como utilizar essas configurações aí do Transmission de maneira mais usual. Mas é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês como é bem simples e como é bem usual configurar o Automatic para baixar os feeds dos nossos trackers. Beleza? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.